Você está ouvindo Fala Gringo. Você pode acompanhar esse episódio com a transcrição completa. Acesse falagringopodcast.com e saiba mais. Fala gringo, fala gringa! No episódio de hoje, a gente vai refletir um pouco sobre a identidade latino-americana. Você considera os brasileiros latino-americanos? Mais importante ainda, será que os brasileiros se identificam como latino-americanos? Quais são as características geográficas, históricas e culturais que caracterizam essa identidade? Vamos ver se a gente encontra algumas respostas? Essa temporada tem o apoio da Kiara, Kirk, Simona, Ronja, Ibrahim, Patagônia, Gregory, Suamatana, Nathan, Barry, Joseph, Michelle, Joana e Mona. Quem me segue lá no Instagram, @falagringo, pode ter visto um post em março desse ano em que eu compartilhei algumas fotos de uma visita que fiz ao Memorial da América Latina, em São Paulo. Eu já tinha lido algumas coisas sobre o espaço e achei a proposta interessante. Um lugar para celebrar e valorizar a cultura e identidade latino-americana. O que eu não imaginava é que eu sairia de lá com tanta curiosidade sobre a cultura e costumes desses países. E mais que isso, uma vontade enorme de fazer a mochila e já sair viajando pelo continente. O Memorial da América Latina foi projetado pelo famosíssimo arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer e a sua concepção cultural é do antropólogo Darcy Ribeiro, que tem uma obra super interessante, inclusive o livro O Povo Brasileiro, a Formação e o Sentido do Brasil. Esse livro foi a minha inspiração para o episódio O que é ser brasileiro, que é um dos episódios que se conectam com esse episódio de hoje sobre a identidade latino-americana e é também um dos meus episódios favoritos aqui do Fala Gringo. Eu recomendo que você ouça, principalmente se conheceu o Fala Gringo recentemente, tá bom? Mas como eu estava falando, o espaço do Memorial da América Latina, ele abriga várias áreas: auditório, biblioteca, salões, praça cívica para eventos, enfim, toda aquela grandiosidade em cimento curvado que são típicas das obras do Niemeyer, né? Quem conhece sabe, inclusive eu quero fazer um episódio sobre o Niemeyer mais à frente. Mas o que me tocou mesmo foi o Saguão da Criatividade, que é um espaço lá no Memorial que reúne mais de 4.000 peças de arte popular de alguns países da América Latina. Lá eu pude ver ao vivo e a cores, muitas cores aliás, os impressionantes trajes da Chola Panceña e Morenada Boliviana, dos Diabos Dançantes de Iaré, na Venezuela, do Inti Raymi peruano, enfim, tantas coisas lindas que eu não daria nem conta de descrever. Mas talvez a experiência mais marcante ali tenha sido caminhar sobre uma maquete subterrânea de 48 metros quadrados, que traz representações das cidades, monumentos, fauna, flora e manifestações culturais dos países da região. Foi naquele momento ali, caminhando como um cidadão gigante pelas miniaturas do que há de mais genuíno e especial em cada país, que eu me dei conta do quanto é limitado o meu conhecimento do continente em que vivo, especialmente desses países ditos como latino-americanos. Isso dá um episódio para o Fala Gringo, pensei, como sempre, né? E pensei também se essa falta de conhecimento sobre o assunto seria mais uma das inúmeras falhas da minha educação, ou se era algo simplesmente cultural mesmo. Afinal, com exceção de um par de músicas brasileiras que exaltam a identidade latino-americana, não se vê muito o assunto sendo debatido por aqui sobre essa identidade latino-americana. A gente fala muito do que é ser brasileiro, de como o brasileiro é, como o brasileiro vive, de comparar o comportamento
do brasileiro com europeus, com norte-americanos, com asiáticos, mas dificilmente estamos falando de nós como latinos, como latino-americanos. E aí eu fiquei com uma pulga atrás na orelha, né? Fiquei com uma dúvida e fui fazer algumas pesquisas. Achei uma pesquisa de 2015, publicada pela BBC News Brasil, que apontou que naquele momento apenas 4% dos brasileiros se identificavam como latino-americanos, ante a uma média de 43% em outros 6 países latinos: Argentina, Chile, Colômbia, Equador, México e Peru. Ante quer dizer frente a, diante de. É usado para expressar uma relação entre uma coisa e outra. Uma média de 4% no Brasil, ante a 43% de outros países latinos. Então, em comparação, né? Então, voltando aqui ao ponto. Em uma das questões, os entrevistados também deveriam apontar os gentílicos e expressões com os quais mais se identificavam. E a nossa principal resposta na pesquisa foi brasileiro, citada por 79% das pessoas, seguida por cidadão do mundo, 13%, latino-americano, 4%, e sul-americano, 1%. O Brasil foi o único entre os 7 países da pesquisa em que o adjetivo pátrio brasileiro ficou entre as 3 principais opções dos entrevistados. O estudo também trouxe a seguinte questão aos participantes: em qual região do mundo o seu país deve prestar mais atenção? Na mesma linha do item sobre identidade, o Brasil foi o único da pesquisa a não priorizar a América Latina. Na opinião dos entrevistados, o foco da política externa deve ser a África, respondido por 24% das pessoas, depois América Latina, 16%, seguida de perto por Europa, 13%, e América do Norte, 9,5%. Mas por que tanta disparidade, hein? Quer dizer, por que tanta diferença? Por que não há uma identificação do brasileiro como latino-americano, nem por si mesmo? Será que o Brasil se acha o umbigo da América Latina? No próximo bloco, a gente vai ver alguns pontos que ajudam ou pelo menos tentam explicar isso, já que é uma questão bem mais complexa. Antes de a gente refletir sobre o que explica esse distanciamento, vale pensar um pouco sobre a própria definição da América Latina, né? De América Latina, que é um conceito que tem muitas interpretações e parte de diferentes pontos de vista. Um erro bem comum é pensar que os países da América Latina são aqueles países em que se fala espanhol no continente. A partir disso, vai ter gente achando que no Brasil se fala espanhol também. Tem muitos norte-americanos que pensam assim, né? Ou vai ter gente que sabe que a gente fala português, mas aí já não é latino. É outra coisa, é uma coisa à parte, como eu vi um youtuber americano bem famoso por aqui defendendo a nossa não latinidade, vamos dizer assim. Bom, partindo do referencial linguístico, a América Latina compreende um total de 20 países que falam um idioma derivado do latim, os idiomas românicos. E o Brasil é sim parte desse grupo. Muitos desses países têm experiências de colonização bastante semelhantes, uma colonização europeia, né? Mas os colonizadores foram diferentes: Espanha, Portugal, França. E esse é o principal ponto que nos leva às diferenças culturais, não só linguísticas, né? O próprio termo América Latina vem do francês Amérique latine, que foi uma denominação usada por intelectuais franceses no século XIX para justificar o imperialismo francês no México, sob o domínio de Napoleão III. Segundo os franceses, existia uma afinidade cultural e linguística ali e, claro, a França seria o seu líder natural. Há também quem veja essa definição de América Latina do ponto de vista econômico, né? Um conceito para separar a América desenvolvida
da América subdesenvolvida ou em desenvolvimento. Segundo Silvio Almeida, que é um filósofo e estudioso brasileiro, mais que uma língua da qual se derivam as outras, existem muitas semelhanças que nos unem como América Latina, que unem todos esses países. São traços identitários, como, por exemplo, uma desigualdade gigante na concentração de terras, que está na maioria desses 20 países, né? Presença forte do catolicismo, que também foi usado como um instrumento de colonização, ao mesmo tempo em que as religiões de matriz africana resistem e coexistem nesse espaço, além de experiências similares em governos ditatoriais. Silvio ainda afirma que outra coisa que coloca os países latino-americanos no mesmo balaio é o fato de serem países que lutam pela sua independência cultural dos Estados Unidos e Europa. Apesar de muitos aspectos que nos unem como América Latina, muitos outros nos separam, claro. Como eu já adiantei, no pedaço brasileiro dessa América, a diferença é muito mais marcada. Somos os únicos que falam português no continente americano, enquanto todos os vizinhos falam espanhol. O espanhol para a gente é uma língua tão estrangeira quanto o inglês, quanto o francês ou qualquer outra língua. E nem é obrigação nas escolas. O Estado até criou uma lei recentemente para que a gente comece a estudar no ensino médio espanhol, mas não por uma aproximação com os países da América Latina. Sobretudo porque nas nossas provas, o Enem, que é uma prova de nivelamento, é super importante para você entrar na faculdade, você tem que fazer uma avaliação de inglês ou de espanhol e muitos alunos acabam optando pelo espanhol, já que tem mais semelhanças com a língua, né? Só que numa prova as coisas ficam bem mais complicadas e essa semelhança acaba não ajudando muito, pelo contrário, acaba atrapalhando. Então a gente aprovou uma lei de ensino obrigatório de espanhol no ensino médio, mas isso é muito mais por uma questão de ordem prática do que de aproximação com os países da América Latina mesmo, né? Outra coisa que se soma a essa ideia de o Brasil ser uma nação separada é a nossa geografia. A maior parte da população e dos centros de negócios do país está situada às margens do Atlântico, e o tamanho gigantesco do Brasil não facilita muito a circulação entre um país e outro. Eu arrisco até a dizer que a nossa fronteira mais movimentada está naquela parte entre o sul do Brasil e a Argentina, na região de Foz do Iguaçu. Mas, de todo jeito, isso só favorece a circulação de quem mora no sul do país. É diferente de quem mora ali em um dos países da América do Sul, em que se fala espanhol, em que você tem acesso mais fácil ao país vizinho, né? Chile, Bolívia, Argentina. Então, dá para você circular mais facilmente devido ao tamanho dos territórios. Também tem a questão dos processos de independência. Na América Espanhola, quer dizer, essa parte da América onde houve a colonização espanhola, houve guerras contra a coroa e o reforço de uma identidade cultural única. Depois é que os países começaram a se dividir. Já no Brasil, o próprio regente português declarou a independência, o que não quer dizer que não ocorreram guerras que reivindicavam a independência do Brasil, obviamente. Claro que houve, mas o processo foi bem diferente. O nosso comportamento diplomático também influenciou diretamente esse isolamento do Brasil e da América Latina. É o que afirma uma pesquisa de Fernando Moron, do Centro de Estudo de Negociações Internacionais da Universidade de São Paulo. Ele diz que até a Guerra Fria, diplomatas brasileiros acreditavam que a melhor estratégia para melhorar a inserção internacional do Brasil frente aos outros países do mundo, né, era manter uma distância de questões regionais. Então, até 1980, a América Latina, para as elites brasileiras, para a política brasileira e a população em geral, era só uma grande porção de terra
ao redor do Brasil. Bom, gente, agora uma coisa é a caixinha que a gente se coloca e outra coisa é a caixinha que colocam a gente, né? Na prática, o fato de estarmos entre os países do bloco latino-americano não parece engajar e emocionar muito o povo brasileiro. Como mostrou a pesquisa, os brasileiros se identificam mais como brasileiros mesmo. Falar de questões identitárias é sempre difícil porque o assunto é sensível, é complexo e, como o nome já sugere, é uma questão de identidade, de você se identificar com algo ou não. A partir do momento que eu comecei a ler mais sobre a América Latina, sobre os processos de colonização, conhecer um pouco da nossa história, a história do continente, e entender também essas questões sociais que são comuns a esse bloco de países, eu passei a me identificar como latino-americano sim, eu, Lene. Além de brasileiro, claro, né? Porque são duas identidades que podem conviver juntas harmoniosamente. Eu amo o fato de que, apesar dos países terem tantas particularidades, também compartilham tantas outras coisas, desde o seu estilo de vida festivo e hospitalidade calorosa, sua arte, folclore, dança, festas que tomam as ruas, que se vestem de cores fortes, das motivações diversas que fazem essas pessoas transmitirem uma tradição para as novas gerações como uma herança de valor incalculável. Então eu gosto muito disso, de todo esse conjunto que nos une como latino-americanos, sim. Agora, para ser sincero, o que me faz sentir mais latino-americano mesmo não está ligado ao idioma, nem às questões políticas, histórias e sociais. É sobre as pessoas. É sempre sobre pessoas, né? Eu gosto muito de conhecer pessoas de diferentes nacionalidades, de fazer trocas culturais, e quando por acaso eu encontro latino-americanos, tem sempre uma sintonia que é inexplicável. Não precisa de muito esforço para a gente iniciar e manter uma conversa. Tudo flui muito bem. Claro que não é 100% das vezes, mas na maioria das vezes é assim. É como se eu estivesse falando com alguém que eu já conhecia há muito tempo. Aquela barreira das diferenças culturais, do humor, tudo isso se ameniza um pouco, quer dizer, fica mais suave. Eu já conversei com alguns outros brasileiros sobre isso, algumas pessoas me falaram de uma experiência parecida. E eu não tenho uma explicação para isso. Aqui no Brasil, tem uma expressão que a gente diz me identifiquei com você, para falar quando você tem alguma simpatia. Reconhece naquela pessoa características que você gosta numa pessoa. Então é isso. Eu me identifico muito com latino-americanos e latino-americanas. E o que a gente sente é o que a gente sente, né? Nem tudo precisa teorizar. Jurei mentiras e sigo sozinha. Assumo os pecados. Os ventos do norte não movem moinhos. E o que me resta é só um gemido. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos. Meu sangue latino. Minha alma cativa. Rompi tratados, traí os ritos. Quebrei a lança, lancei no espaço. Um grito, um desabafo. E o que me
importa é não estar vencida. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos, meu sangue latino, minha alma cativa. A música que você acabou de ouvir é uma versão da cantora Marina Flores para Sangue Latino, uma composição de João Ricardo e Paulinho Mendonça. Vou colocar ela na playlist do Fala Gringo e algumas outras canções em que a gente fala dessa identidade latino-americana. O Belchior, que é um cantor que eu adoro, falecido já, mas é um cantor muito bom, um poeta, na verdade, e que escreveu lindas canções sobre latinidade, sobre o que é ser brasileiro. Também vai lá na playlist Rádio Fala Gringo no Spotify. Vamos agora ver as expressões usadas no episódio de hoje. Colocar no mesmo balaio. Um balaio é um cesto feito de forma artesanal, com palha. Pode ser usado para colocar roupas, produtos em feiras. É muito comum em feiras populares, um balaio de frutas. Logo, a expressão colocar no mesmo balaio significa agrupar coisas que fazem sentido de estarem juntas, sejam coisas físicas ou não. Por isso, eu falei em colocar o Brasil no mesmo balaio da América Latina, entendeu? Porque esses países falam línguas neolatinas, então estão no mesmo continente, têm histórias de colonização bastante semelhantes. Dá para colocar tudo no mesmo balaio. Essa expressão me lembra uma outra que é muito comum, que é farinha do mesmo saco. Farinha do mesmo saco é usado para dizer que duas pessoas são absolutamente iguais, a mesma coisa. Agora cuidado, porque tem uma conotação bem negativa. A gente ouve bastante essa expressão, principalmente quando alguém está falando de política. Uma forma de dizer que, apesar das aparências e dos discursos diferentes, no fim, os políticos são tudo farinha do mesmo saco. É uma forma até pessimista de pensar a figura do político, mas, salvo algumas exceções, aqui no Brasil se aplica bastante mesmo. Também usei a expressão o umbigo de alguma coisa. Normalmente se utiliza o umbigo do mundo, mas pode se adaptar à expressão conforme outros referenciais. O umbigo é essa cicatriz que a gente tem no meio da barriga, no centro da barriga, por onde nos alimentamos quando somos um feto na barriga da mãe, né? Por estar posicionado no meio da barriga, é como se fosse o centro do nosso corpo. Logo, ser o umbigo do mundo ou ser o umbigo de alguma coisa significa ser a coisa mais importante, de maior destaque, ser o centro das atenções. Quando a gente fala que um país se acha o umbigo do mundo ou que o Brasil se acha o umbigo da América Latina, quer dizer que o Brasil se vê como o ponto mais importante daquele conjunto todo. Você gostou desse episódio? Deixe um review para o Fala Gringo no Apple Podcasts. Escreve lá o que você mais gosta do projeto. Se você escuta pelo Spotify, é só deixar 5 estrelas por lá também, que vai ajudar outras pessoas do seu país a descobrirem o programa. Eu continuo de férias, como eu falei no último episódio, estou na França. Desculpem a minha voz nesse episódio, porque aqui tá 40 graus, tá super seco, tá irrespirável. Eu tô com uma dificuldade muito grande, vários problemas de garganta, por isso que eu adiei esse episódio, mas acabei gravando dessa forma para vocês não ficarem sem episódio tanto tempo, né? Por hoje eu vou ficando por aqui, um super abraço para vocês, a gente se encontra no próximo episódio. Até lá!